Oi, tudo bem? Meu nome é Maíla e eu sou a criadora do Merida Art Design e hoje eu vou te ensinar como apresentar a identidade visual que você criou para o seu cliente e aumentar consideravelmente a chance de aprovação de primeira. Muito mais do que criar um logotipo simples que o seu cliente vai usar como avatar do Instagram, você está criando uma marca, você está criando o rosto, as feições, as expressões faciais da empresa dele. Então é algo muito mais complexo que precisa de um detalhamento muito maior do que um logo simples que você vai colocar no fundo branco e enviar para ele por WhatsApp de qualquer jeito. Ele vai olhar aquele desenho e vai dizer, gostei, ou não gostei, e vai pedir para você refazer várias coisas. É você apresentar uma narrativa, é você contar a história para ele de como foi que você chegou àquela conclusão, por que aquela solução que você está propondo é a melhor solução possível, porque que esse símbolo que a gente criou representa a empresa dele, porque que esse símbolo tem tudo a ver com o que ele quer passar. O que é que esse símbolo traz, o que é que ele representa. É isso que você precisa mostrar para o seu cliente. Eu vou te trazer exemplos práticos que eu usei para os meus clientes e todas as apresentações que eu vou te mostrar aqui hoje tiveram aprovação de primeira, sem absolutamente nenhuma alteração. Claro que não é sempre que isso vai acontecer, é possível que o seu cliente peça um ou outro ajuste, não tem absolutamente nada de errado com isso. Mas se você apresentar, se você contar uma história envolvente, se você entender o que o cliente quer e você conseguir mostrar para ele que a solução que você propõe é perfeitamente coerente com o que ele respondeu no seu briefing, a chance dele recusar o seu trabalho é muito pequena. Isso só vai acontecer se houver algum equívoco no briefing, se houve falha de comunicação, enfim. Se você está afim de aprender sobre identidade visual, continua nesse vídeo, eu vou te mostrar como apresentar a sua e estou preparando um próximo vídeo sobre como eu crio, qual é o meu processo de criação de identidade visual. Então, se você quer aprender a criar uma identidade visual e a encantar o teu cliente, se inscreve que eu vou te ensinar como é que eu faço para conseguir isso. Esse é um projeto que eu gostei muito de fazer. E uma observação que eu já vou deixar clara é que a própria apresentação não fica na minha identidade visual. Eu já aplico os princípios, eu já aplico as ideias que eu tenho para o cliente na própria apresentação, porque assim eu já vou trazendo ele para dentro desse universo e eu já vou mostrando para ele como isso vai sendo aplicado na prática. Ele já consegue visualizar melhor o que vai acontecer. Então, nesse caso, a gente está falando de um cliente que tinha uma empresa de consultoria, né? Ele trabalha com outras empresas, então o cliente dele são outras empresas. Já é uma outra linguagem, uma linguagem um pouco mais séria quando você está falando de empresa para empresa, né? O famoso B2B. E ele presta uma consultoria contábil, financeira, ele fala muito de dinheiro, sobre como organizar os processos da empresa, sejam eles financeiros, administrativos, contábeis, para otimizar os ganhos, para otimizar os lucros daquela empresa. Então, a gente já começa com essa ideia. E aí, no início, aqui eu já mostro a aplicação da identidade visual que eu estou propondo. E aí, no início, eu gosto de trazer um resumo do que foi trazido no briefing. Para contextualizar, se você não sabe o que é um briefing, se você nunca ouviu falar e não sabe como se faz uma identidade visual, um briefing é uma conversa, é uma reunião, é um formulário em que o cliente responde algumas perguntas que foram feitas pelo designer que vão ajudar a gente a entender o que ele quer, o que ele quer transmitir, quem ele é. Então, são várias perguntas relacionadas ao produto, aos sentimentos que ele quer trazer, ao segmento, aos concorrentes. Então, é um apanhado geral que a gente faz sobre a empresa para a gente ter uma noção do que a gente precisa transmitir e usar o design, usar os elementos do design para transmitir essa mensagem. O nosso cliente não sabe como fazer isso, ele sabe que ele quer que a empresa dele seja vista com profissionalismo e seriedade e compromisso. Mas ele não sabe qual cor usar para fazer isso, ele não sabe qual fonte usar para fazer isso, ele não sabe que tipo de gráfico, que tipo de linguagem que ele vai usar para fazer isso. A gente que tem que saber e a gente que vai ajudar ele nisso, tá? Então, no início, eu gosto sempre de fazer uma recapitulação do que o cliente me passou no brief. Eu não leio tudo isso para ele, tá? É só uma recapitulação e eu venho destacando os pontos importantes. Como eu acabei de finalizar o projeto, eu tô com tudo isso muito fresco na memória, então fica muito tranquilo de fazer a apresentação. Aqui eu criei uma nuvem de palavras e que normalmente para construir isso eu trago palavras que foram colocadas no briefing e repetidas. Então, esse cliente, ele falou que ele queria que a marca dele fosse
profissional, fosse moderna, ética, transparente, confiável, disposta a ajudar, séria e jovem. Então, eu busquei, usando os elementos do design, usando os artifícios que a comunicação visual traz pra gente, incorporar todas essas mensagens, todos esses adjetivos na construção da marca dele. Então, ele sempre destacou, percebi nesse cliente que ele queria algo sério, confiável, ético e jovial. Ele trazia muito isso na linguagem. E aí eu apresento o logotipo, que foi esse logotipo. Eu mostro para ele. E aí, posteriormente à apresentação do logotipo, eu explico para ele como foi que eu cheguei nesse resultado. Então, eu faço uma contextualização, eu apresento o que eu produzi, e aí depois eu explico por que que essa solução tem tudo a ver com aquilo que ele tinha me falado. Nesse caso, ele tinha esse logotipo anterior, e na apresentação eu mostrei para ele que esse logotipo, ele não transmitia as coisas que ele queria. Esse logotipo não transmite profissionalismo, esse logotipo não é amigável. Eu até expliquei sobre os princípios do design. Se você assistiu a aula de formas, eu falei sobre isso aqui, tá? Tem exatamente essa imagem, essas duas imagens, na aula de formas, psicologia das formas. Então, vai lá para entender por que que esse logotipo aqui não tem nada a ver com a identidade que a gente quer transmitir e esse aqui tem. E aqui eu listei os problemas desse logotipo antigo. As iniciais e esse texto aqui são desproporcionais. Isso aqui está muito grande comparado a isso aqui. Esses glifos à esquerda são bem afiados, são desagradáveis, trazem uma sensação de perigo. Psicologia das formas. Sério, vai ver esse vídeo, vai te ajudar muito a entender isso aqui. Esse logotipo da administração é desnecessário. A gente está criando um logotipo, a gente está criando uma marca, e aí a gente coloca um logotipo dentro de outro logotipo. Não faz muito sentido. E aqui, nos mockups, que são o pulo do gato, são o brilho nos olhos, é que a gente vai mostrar para o nosso cliente como a marca dele vai se comportar na vida real. Então, você começa a fazer o seu cliente visualizar o futuro dele. Nesse caso aqui, por exemplo, eu busquei um mockup de um saguão e eu falei para o seu cliente, olha, se um dia você abrir uma empresa, você tiver uma empresa maior, que você vai precisar de recepcionistas, você vai precisar de sala de espera, o seu logotipo funcionaria muito bem na parede, dá para fazer algo assim. Então você mostra a aplicabilidade desse logo na prática, como ele vai ficar bonito, como ele vai ficar fácil, como ele vai ficar legível. E aqui eu expliquei mais conceitualmente como foi que eu construí esse logotipo. No briefing, ele tinha destacado para mim que era importante para ele que as iniciais dele estivessem presentes no logo. Então, ele queria um monograma, ele queria as iniciais LH, que são as iniciais do nome dele, que era como estava no logotipo antigo, só que aqui eu usei o espaço vazio, aqui. Então, aqui a gente tem um L, aqui a gente tem um H, né, nesse espaço vazio. E também usei as barras ascendentes, né, esses gráficos que sinalizam crescimento, que é exatamente o que a empresa dele está prometendo para as outras empresas. Esse é um grid para mostrar para o seu cliente, ele é um grid mais técnico, mas que ajuda muito a passar profissionalismo, a mostrar para o seu cliente que você levou a sério, que você teve cuidado, que você teve zelo com o que você estava produzindo, para mostrar que ele estava simétrico. Então, você vê aqui todos os quadradinhos, a distância de um para o outro é a mesma, tudo organizadinho, tudo bonitinho, com as margens corretas. Então, o seu cliente pode não entender exatamente como isso está feito, mas é importante mostrar para ele, porque você está mostrando para ele que você não fez de qualquer jeito. Eu não simplesmente fiz uma forma assim, fiz outra forma assim e deu. Aqui é um outro grid em que eu estou mostrando como foi a decisão de espaçamento. Como foi que eu decidi que a distância do logo para o texto seria essa. Isso não é aleatório, tá, gente? Não é só no olhômetro. Às vezes é no olhômetro, porque às vezes o nosso olho é melhor do que a matemática. Mas é importante você ter uma base de proporção para que o seu logotipo não fique desequilibrado. Então eu mostrei para ele que essa distância aqui do logotipo, da tipografia, para o isotipo, é exatamente a mesma distância, a mesma largura aqui das barras. E daqui para o subtítulo é a metade dessa distância, para ficar proporcional. Nessa parte, eu explico para o cliente a importância de você ter variações.
Um logotipo, ele precisa ser versátil, ele vai ser aplicado em várias seções diferentes. Você pode ter um aplicativo, você pode ter um site, você vai precisar aplicar nas redes sociais, você vai precisar ter um outdoor, você vai precisar ter uma camisa, você vai precisar ter uma caneca, você vai precisar ter um papel timbrado, um cartão de visita e várias coisas diferentes. Então, é muito importante que você tenha versões diferentes do seu logotipo, porque às vezes um não vai dar certo. E aqui eu estou apresentando para eles a importância disso e estou apresentando para ele as variações que eu construí, as variações horizontais, além daquela vertical que eu apresento como principal. E aqui mais algumas aplicações aqui no cartão de visita. Esse aqui é interessantíssimo, tá? Essa parte da apresentação é muito interessante para você mostrar detalhe. Além do grid, você mostra detalhe. Olha, tá vendo esse detalhe aqui? Eu pensei nisso aqui, eu tomei cuidado com isso aqui. Isso aqui é calculado, isso aqui não foi de qualquer jeito, não veio assim. Eu criei isso com esse objetivo. E esse slide aqui, mais uma vez, tem tudo a ver com o vídeo de psicologia das formas, tá? Se você não viu, corre lá para ver que ele é super importante se você quer trabalhar com identidade visual. As cores, elas são muito importantes para transmitir a personalidade e o posicionamento da marca. Então, ele disse que queria profissionalismo, a cor preta cumpre essa função. A cor verde, ela foi escolhida porque ela remete a esse universo de finanças, né? Então, quando o balanço de uma empresa está positivo, está bacana, ele fica verde. Então, eu achei que seria bacana trazer isso para a marca e o contraste do verde com preto fica sensacional. E aí eu explico com mais detalhes porque que eu trouxe a cor azul, enfim. Não vou trazer tudo tão detalhado para o vídeo não ficar imenso, tá? Mas se você tiver interesse em ver essa apresentação completa, é só deixar o seu comentário, falar comigo no Instagram que eu envio para você sem problema nenhum. E aí você pode estudar ela com mais detalhes, tá? E aqui eu vou explicar a tipografia. Então, eu vou explicar cada elemento do meu logotipo. E eu mostro o logotipo tipográfico. Às vezes não vai dar pra gente usar o nosso símbolo, o nosso isotipo. Então, a gente vai usar a tipografia e eu mostro como ela vai ser aplicada. Aqui eu explico por que eu escolhi essa tipografia, o que é que ela tem a ver com o que a gente está querendo passar. E retomo tudo aquilo que eu falei no início da apresentação sobre o briefing. E aqui, mais algumas aplicações. Aqui eu estou mostrando para o meu cliente como vai funcionar na prática a marca dele. Aqui eu trago camisas que podem ser o uniforme da empresa dele no futuro. Aqui eu trago os itens de papelaria. Essa agenda, honestamente, para mim ficou sensacional. Então, coisas que às vezes o seu cliente não tinha nem pensado em fazer, ele vai ficar com vontade de fazer porque ele viu na tua apresentação. Um exemplo de como ficaria nas redes sociais, ou que um exemplo de feed. Então, quais são as coisas importantes que você precisa lembrar na hora de apresentar uma identidade visual para o seu cliente? Contextualizar, retomar o briefing, as informações que ele trouxe para você no briefing, apresentar um resultado de acordo com essas informações, explicar todas as decisões que você tomou relacionando com o que foi colocado no briefing e fazer o seu cliente visualizar o futuro, fazer o seu cliente sonhar junto com a sua marca, inserir a sua marca no futuro da empresa do seu cliente. Vou te mostrar mais alguns exemplos. Essa foi uma marca que eu criei para um psicólogo, que é meu amigo, e de início é uma estrutura um pouco diferente, porque é outra marca. Então, de início eu trouxe uma frase que ele falou para mim no briefing: um analista sempre sabe que pouco sabe. Olha só que frase de gente inteligente. E aqui eu retomo o briefing. O processo é esse, retomar o briefing. Ele é um psicanalista lacaniano, né, da linha do Lacan, e ele quer transmitir confiança, seriedade e embasamento teórico. Ele quer ser alguém que passe uma autoridade intelectual. Para os aspectos visuais, ele me disse que queria que a marca fosse moderna, fosse séria, fosse leve e fosse minimalista. Então, sem muito frufru. E para a personalidade, ele me disse que queria algo sério, discreto, receptivo, inteligente e seguro. E eu percebi no briefing, isso é muito importante, que essas palavras aqui se repetiram muito. O briefing que eu envio é um pequeno formulário que a pessoa responde e a palavra ética foi citada 5 vezes. Palavras relacionadas ao Lacan foram citadas 3 vezes e escuta foi citada 3 vezes. Então eu pensei, opa, é isso aqui que é importante para ele. É isso aqui que ele quer destacar. Então foi nisso aqui que eu foquei. E aí eu fui buscar referências, eu fui atrás do que seria, de como eu poderia representar essas coisas e como eu poderia relacionar isso para ele. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, então eu estudei Lacan pouco, mas estudei, conheço Lacan, gosto muito de algumas ideias dele.
Então não foi tão difícil para mim, porque eu só tive que retomar algumas coisas, mas lá fui eu atrás pesquisar sobre o Lacan, sobre as ideias dele, o que ele tinha de importante. E aí eu lembrei que a teoria do Lacan incorpora esse enlace borromeano, que são esses 3 círculos que ficam interligados. E a remoção de qualquer um deles, tirar qualquer um deles, desata tudo, bagunça tudo. Então Lacan incorporou isso para a teoria dele, e eu também usei como referência uma orelha para representar a escuta. E aí, depois de apresentar as minhas referências, eu falei, eu tô falando do enlace borromeano, eu tô falando de uma orelha, baseado em tudo isso que você queria embasamento teórico, você queria ética, você queria escuta, e aí eu apresento esse resultado aqui. Então, percebe o que eu fiz? Eu trouxe tudo do briefing, eu contextualizei tudo, para ele entender por que eu tô apresentando esse resultado. E aí eu vou explicar para ele como foi que eu construí isso. Então aqui eu já estou mostrando para ele como o logotipo dele está relacionado com a orelha, que representa escuta, e com o conceito do Lacan de real, simbólico e imaginário, que está relacionado com o enlace borromeano. Aqui eu mostro com mais detalhes cada processo, o que representa cada traço que eu trouxe. Aqui o grid, para mostrar que não foi construído de qualquer jeito. Todo logotipo precisa de grid? Não, nem todo logotipo precisa de grid. Esse precisava. Então eu fiz e eu mostrei. Aqui as cores, coloquei o nome de cada cor e o que cada cor estava representando, o que cada cor traz para a marca. E aqui eu trago mais algumas aplicações. Eu falo sobre a tipografia, por que eu escolhi a tipografia, e trago mais aplicações práticas da identidade visual para que ele consiga visualizar a marca dele no futuro. Esse aqui eu já apresentei de um modo diferente, eu já trouxe o logotipo logo de cara, que é outra estratégia que você pode fazer. Eu particularmente não faço mais assim, eu gosto de contextualizar primeiro antes de mostrar o logotipo, e eu fiz esse para um estúdio de odontologia lá da Nova Zelândia. Então, por isso que a apresentação vai estar em inglês, tá? Então, aqui, de novo, a nuvem de palavras, qualidade moderna, humana, técnica, profissionalismo, tecnologia. E aqui eu já vou trazendo algumas aplicações, o conceito do logo. Na apresentação eu não coloquei, mas a cliente tinha me enviado algumas referências de monogramas que ela queria e ficou bem parecido com o que ela tinha pedido. Aplicações, cores, outdoor, aplicações de cores, papelaria, cartão de visita, assinatura de e-mail, capa de Facebook e thank you, para não ficar imensa a apresentação. Essa aqui é a última identidade visual que eu fiz até o momento. E foi um redesign, eu coloquei como redesign, mas na apresentação eu não coloquei o logotipo antigo. Então eu fiz a retomação do briefing, eu trago toda essa questão de novo, a autoridade, trago a nuvem de palavras, que normalmente são adjetivos relacionados à marca, e apresento o resultado. O nome da marca é Apollo Digital Ads, então eu pensei em criar um conceito galáctico, né? A gente está falando de é uma agência de tráfego pago, então a gente pode criar algo relacionado a espaço, astronauta, decolar, foguete, né? Ele queria, falou para mim no briefing que queria que o logotipo fosse um foguete. E aqui eu apresento para ele as aplicações, variações de cor, a cor também foi ele que escolheu, ele queria que fosse a cor laranja. A imagem que eu usei como referência. E esse símbolo aqui, que parece uma seta para cima, é a letra A de uma tipografia que a gente usou aqui para a marca dele. Então, eu percebi que dava para unir mais ou menos as duas coisas e eu construí esse símbolo aqui em cima dessa imagem desse foguete, que era o que ele queria, aqui para você ver com mais clareza como foi que eu fiz. Então, eu peguei como referência e fiz aqui. Depois de cobrir tudo certinho, usei o grid para equilibrar. E aqui eu estou falando da tipografia, mostro o logo tipográfico para ele e explico, né, que eu escolhi essa tipografia porque eu queria essa coisa mais quadrada, mais futurista, sabe? Aquela fonte que parece fonte de comando de computador. Mostro a distribuição do logotipo para ele e vou explicar as cores. Ele tinha escolhido essa cor laranja e eu escolhi as outras, escolhi uma paleta complementar, usando o azul, usando o roxo, que tem a ver também com esse tema espacial, e aí brincando com sonhos. Isso aqui é fundamental para sua apresentação. Não tem como você apresentar uma identidade visual e você não usar mockup e você não
mostrar para o seu cliente o que a marca dele pode ser, o que a marca dele vai ser no futuro. Então, eu criei um outdoor aqui para ele, para divulgar a marca dele, coloquei a marca dele na caneca, coloquei a marca dele numa camisa, peguei uma foto que estava no Instagram dele e coloquei para ele se visualizar usando a marca dele no peito, para ele se visualizar indo encontrar com os clientes dele, com o logotipo dele no peito para fechar negócio. Criei um grid de apresentação da marca dele para a gente usar nas redes sociais. E aqui no final eu trouxe para ele um insight da gente usar essa linguagem de espaço, de foguete, de astronauta na marca dele como um todo, né? Trazer isso para a marca dele como um todo. Então é muito importante quando você vai apresentar a sua identidade visual, não simplesmente mandar o logo. Você não está mandando o logo, você está criando um bebê, você tá lidando com o sonho de uma pessoa. Então, construa com cuidado, construa com detalhe e apresente o cuidado que você teve. Mostre para ele o detalhe que você teve, cada processo que você teve. Porque se ele entender o porquê das coisas, a chance dele pedir para você mudar é muito pequena, porque tá de acordo com o que ele pediu, você tá entregando o que ele pediu. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve, porque eu vou criar um vídeo falando sobre o meu processo de criação de identidade visual. Vou mostrar cada etapa. Aqui você pode ver uma prévia, mas eu vou mostrar cada etapa, o que eu faço, um por um. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar no seu processo também. Até a próxima.